Informação Regional. O Governo Regional reforça que está a combater a inflação desde janeiro com baixa de impostos. PS alega que o Governo Regional tem folga para complementar medidas da República sobre a inflação. Bloco de Esquerda considera que medidas do Governo da República são curtas e têm truques e defende aumentos de salários para combater a inflação. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Olá, muito bom dia. O Governo, através do Secretário Regional das Finanças, afirmou que o Executivo está a combater a inflação desde janeiro com a baixa de impostos e em agosto implementou apoios sociais, admitindo novas medidas se necessário. Após reunião com o Ministro das Finanças, Duarte Freitas disse que a região acolhe muito favoravelmente as medidas da República, quase todas com aplicação nos Açores, revelando que também no arquipélago os transportes coletivos não vão aumentar e lembrando que o ISP, Imposto sobre Produtos Petrolíferos, já foi alvo de descidas. Por outro lado, o Governo está a negociar com os sindicatos um aumento da remuneração complementar dos trabalhadores regionais da administração pública, que se deverá aplicar com efeitos retroativos a 1 de julho de 2022. O secretário regional assinalou que, em agosto, já foram pagas as contribuições sociais dos que menos recebem, nomeadamente o aumento de 10 euros no valor do Compamid, o aumento de 10 euros no complemento açoriano ao abono de família para crianças e jovens e o apoio de 20 euros às famílias beneficiárias da tarifa social de eletricidade criada pela República. O Governo Regional dos Açores, o 13º Governo, está combatendo a inflação, está dando mais margem às famílias e às empresas açorianas desde o dia 1 de janeiro de 2022 com a baixa de impostos contra aquilo que o anterior Presidente do Governo dizia. E também através daquilo que já fizemos na Segurança Social em agosto. Aquilo que vamos fazer com retroativos a partir de 1 de julho da remuneração complementar. Outras medidas que poderemos ter no futuro e também estas medidas do Governo da República que acolhemos muito favoravelmente, tudo isto possa mitigar os efeitos desta espiral inflacionista. O secretário regional criticou ainda Vasco Cordeiro, anterior presidente do governo e atual deputado regional do PS, que anunciou o caos por via do desagravamento fiscal e foi o maior arrecadador de impostos. Quem foi o maior arrecadador da história de impostos? O governo de Vasco Cordeiro. Não tem agora o deputado Vasco Cordeiro boca de abrir sequer a falar de impostos e da arrecadação de impostos, quando, além do mais, foi ele que anunciou o caos por via do desagravamento fiscal. E nesse aspecto já estamos também antecipadamente a combater a inflação desde o início deste ano. Duarte Freitas, o secretário regional das Finanças. Ora, sobre esta matéria, o Partido Socialista defendeu que o Governo Regional deve complementar as medidas da República para mitigar a inflação, devolvendo às famílias os cerca de 50 milhões de euros que, apenas com o IVA, vai este ano arrecadar a mais. Para o líder do PS Açores, o Governo Regional tarda em tomar medidas de apoio às famílias e às empresas, pois tem a folga orçamental para isso, mas não se mexe, continuando sem devolver o dinheiro que lucrou com a inflação. Para Vasco Cordeiro, nos Açores, não se tem assistido a intervenção forte de apoio às famílias. O Governo Regional tarda em tomar estas medidas, tem a margem orçamental, tem a folga orçamental para isto, mas não se mexe. Não está a utilizar este dinheiro, não está a devolver este dinheiro que lucrou com a inflação às famílias açorianas e às empresas açorianas. A criação deste segundo pacote pelo Governo da República do Partido Socialista de apoio torna mais evidente, torna flagrante a omissão e a ausência do Governo Regional dos Açores deste combate para ajudar as famílias açorianas e as empresas açorianas, utilizando verbas que o próprio Governo não previu no orçamento. São a mais. Até julho estamos a falar de 18,5 milhões de euros aproximadamente, com o atual padrão de transferências mensais de IVA. Aquilo que se estima é que possa chegar a cerca de 50 milhões de euros.
O ex-presidente do Governo Regional explicou ainda que os açorianos beneficiarão das medidas anunciadas pela República, mas que algumas delas dependem da intervenção do Governo Regional. Esse pacote de medidas que o Governo da República decidiu, e decidiu bem, porque são medidas fortes e medidas bastante positivas de apoio às famílias, vem juntar-se a um conjunto de medidas que já existiam, tomadas pelo Governo da República, em que gastou cerca de 1.600 milhões de euros e que agora esse pacote orça em cerca de 2.400 milhões de euros. Os açorianos beneficiarão destas medidas, seja por ação direta do Governo da República, seja por aquilo que são, em algumas delas, a necessidade de intervenção do Governo Regional. É o caso do imposto sobre os combustíveis, é o caso dos transportes. O governo, liderado por António Costa, anunciou um pacote de medidas de apoio aos rendimentos das famílias que ascende a 2,4 mil milhões de euros, tendo em vista a mitigação dos efeitos da inflação e do aumento dos custos energéticos. As medidas incluem, por exemplo, a redução do IVA no fornecimento de eletricidade dos atuais 13% para 6% até dezembro de 2023, o prolongamento da vigência até ao final do ano da suspensão do aumento da taxa de carbono, da devolução aos cidadãos da receita adicional de IVA e da redução do ISP. Será também atribuído um pagamento extraordinário no valor de 125 euros a cada cidadão não pensionista, com rendimento até 2.700 euros brutos mensais. A todas as famílias, independentemente do rendimento, será feito um pagamento extraordinário de 50 euros por cada descendente até aos 24 anos que tenham a cargo. Os pensionistas vão receber 14 meses e meio de pensões, em vez dos habituais 14 meses, sendo a primeira pensão extra paga em outubro. Ora, ainda sobre esta matéria, o vice-presidente do grupo parlamentar do PSD Açores, António Vasco Viveiros, sublinhou a coerência com que o Governo Regional tem trabalhado desde o início da legislatura para minorar os efeitos da inflação junto das famílias e das empresas açorianas. As medidas tomadas na região são mais anteriores e resultam sobretudo do desagravamento fiscal. E é bom que se saiba o seguinte, nós temos o IVA mais baixo, desde sempre o diferencial do IVA mais baixo relativamente ao todo nacional, temos o IRS mais baixo relativamente ao país com o diferencial o maior de sempre, tal como ao IRC. Portanto, essas medidas de desagravamento fiscal tomadas logo no início da legislatura por esse Governo são verdadeiramente medidas que ajudam a minorar o efeito nas famílias, o efeito da inflação, que ninguém esperava que chegasse aos níveis em que está. Em termos da região, e comparando os meses de julho, janeiro a julho na região e no país, o aumento da cobrança de impostos na região foi de 4,9%, o crescimento relativamente ao período homólogo, e no país foi de 20%. Ou seja, a região, por efeito das medidas de desagravamento fiscal, o Governo cobra muito menos impostos e, portanto, os açorianos pagam menos impostos e esse diferencial a nível nacional é de 4,9 para 20. E esse aspecto é relevante. Ou seja, enquanto que o Governo da República está a beneficiar por via fiscal dos efeitos da inflação, o Governo Regional beneficiou com um valor muito inferior, que situa nos 4,9. E, portanto, essa coerência do Governo Regional é bom que se mantenha e consta das intenções do Governo. É uma estratégia que, na prática, ajuda a minorar os efeitos da inflação junto das populações, que é a questão mais relevante. O deputado explicou que, pelo sistema de captação do IVA, se os Açores praticassem as mesmas taxas que a República, o Governo Regional teria um acréscimo anual de receitas na ordem dos 140 milhões de euros. É bom que se saiba que, pelo sistema de cobrança ou de captação do IVA, se a região tivesse as taxas de IVA que são praticadas a nível nacional, o Governo Regional teria um acréscimo de receitas na ordem dos 140 milhões de euros anualmente. E também é bom que se diga que o ISP na região tem os valores mais baixos de sempre, ou seja, dentro daquilo que são os limites legais, o Governo, para manter os combustíveis com preços mínimos, a partir do momento que há um aumento do preço do petróleo, tem praticado taxas de ISP o mais baixo possíveis dentro daquilo que são as limitações legais. António Vasco Viveiros, deputado social-democrata no Parlamento açoriano. O Bloco de Esquerda considera que as medidas anunciadas pelo Governo da República para fazer face ao crescimento da inflação são curtas, chegaram demasiado tarde e algumas delas têm truques e que o combate à inflação tem de passar pelo aumento dos salários.
António Lima criticou também o Governo Regional por não implementar as medidas aprovadas pelo Parlamento dos Açores por proposta do Bloco para atenuar os efeitos da inflação. No que diz respeito às pensões, o deputado do Bloco considera inaceitável o truque de António Costa para deixar os pensionistas sem os aumentos de pensões a que teriam direito em 2023 e 2024. António Lima, para além das críticas ao Governo Regional, diz que não percebe a demora em aumentar a remuneração complementar, como está aprovado também por proposta do Bloco. O Bloco de Esquerda já entregou também no Parlamento uma proposta para aumentar o salário mínimo regional, um instrumento muito importante para aumentar o poder de compra, porque abrange 40% dos trabalhadores dos Açores. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Necessita de uma consulta médica acessível e a tempo? Fale connosco. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295-705970. Aberto de segunda a sexta, das 9 às 18h30 e sábados até às 13 horas. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Estas foram as notícias regionais nesta manhã de quinta-feira, dia 8 de setembro. Eu sou o Diogo Andrade, desejo-lhe uma ótima quinta-feira. Continue na nossa companhia. Informação Regional.